Pronto. Bom, boa noite. Desculpe a minha voz, eu não vou poder forçar muito a voz. Vamos, como não compreender Lacan, nosso seminário. E hoje nós vamos falar da rejeição de um significante primordial. E no próximo seminário eu prometo que eu vou falar dos fenômenos elementares da psicose. Então, esse semestre nós vamos estar bastante envolvidos com a questão da psicose. O que eu acho muito positivo, porque os freudianos, eles talvez tenham certas reservas em analisar os psicóticos, mas os lacanianos não têm essa reserva. Lacan começou a carreira dele como psiquiatra, impressionado com o caso das irmãs Papin, enfim, e outros psicóticos que ele via nas enfermarias do hospital que ele frequentava em Paris. Então, no Café com Freud se estuda a histeria, que é o início de Freud, e aqui se estuda a psicose, que é o início de Lacan. Aqui nós temos uma imagem de Robert Alexander Schumann, que nasceu em 1810-1856. Nós estamos homenageando pessoas que tiveram as suas psicoses, né? Um compositor importante, alemão. Bom, aqui com a segunda pessoa que nós estamos homenageando, temos, isso já apresentamos em outra vez, e estamos apresentando de novo, Psicose e Arte, Pintura, de aqui é Francisco Goya, que nasceu em 1746 e morreu em 1828. Esse é uma cena, uma pintura dele que foi utilizada como cena de um filme. El 3 de maio de 1808 em Madrid, quando Napoleão Bonaparte invade a Espanha, e são os fuzilamentos que ocorreram durante esta invasão. Goya reproduz isso. Temos aqui outro famoso, um psicótico famoso, esquizofrênico, Vincent Willem van Gogh, que nasceu em 1853 e morreu em 1890. Aqui temos um autorretrato dele. É um autorretrato dele com a orelha cortada. E aqui à esquerda uma pintura dele mais jovem. Temos aqui na área da psicose e filosofia, nós temos Friedrich Nietzsche, que nasceu em 1844 e morreu em 1900. E temos aqui a figura da capa do livro dele, O Anticristo, que foi a obra que foi encontrada ao redor dele quando ele entrou em franco delírio e alucinação. Eu acredito que ele estava em Basileia, na Suíça, né? Mas ele já tinha tido em Torino, Itália, uma alucinação de um cavalo, ver um cavalo na rua, em 1889. E terminou seus dias em um manicômio em Basileia, na Suíça, em 1900 ele faleceu. Um grande filósofo e também teve um período final de descompensação esquizofrênica. Antoine-Marie Joseph Artaud, uma figura importante. Antonin Artaud, eu assisti até uma peça dele aqui no ano passado por um diretor de cinema de São Paulo, que nasceu em 1896 e morreu em 1948. É bem interessante o caso de Antonin Artaud. Ele passou a maior parte da vida dele internado nos sanatórios da França. Ele se internava e tinha alta, às vezes voluntariamente. E rolou um caso muito interessante que existe até as cartas ao Dr. Ferrier. Eu não achei essa obra ainda. Na relação médico-paciente com o Dr. Ferrier, que era o psiquiatra dele, em Rodez, onde ele estava internado, o doutor, ele mandava as cartas para o doutor e outros escritos para ele ler, para o psiquiatra ler. E de acordo com os escritos, ele dosava os eletrochoques, onde, de acordo com o nível de alucinação,
e delírio dos escritos dele. Bem interessante. O eletrochoque, uma pessoa me ligou recentemente, né, perguntando se usa, voltou o uso da eletroconvulsoterapia em pacientes que não respondem, vamos dizer, aos neurolépticos, às drogas antipsicóticas, ou que tem alguma outra contraindicação, ou que tem algum efeito colateral muito grave das substâncias antipsicóticas, ou chamados neurolépticos. Um grande teatrólogo que era um homem muito lúcido, ele foi expulso do Partido Comunista, ele era esquizofrênico, ele foi expulso do Partido Comunista porque ele não entrou no Partido Comunista, porque ele se recusou a concordar com a ideia de ser membro do Partido Comunista. Aqui nós temos essa pintura que quando vocês forem ao Louvre, em Paris, né, de Hieronymus Bosch, de 1400, que viveu de 1450 a 1516, La Nef de Fou, Anal dos Loucos, que está em Paris, no Louvre, que foi entregue ao Louvre em 2018, mais ou menos 2018, que essa obra não sei onde é que ela estava. As Memórias de um Doente dos Nervos é um livro bem interessante sobre um caso que nós vamos estudar aqui, um caso de esquizofrenia. É o caso de Daniel Paul Schreber, que também se tornou escritor, escreveu a biografia de sua própria esquizofrenia e da sua vida, né? Ele era presidente do Supremo Tribunal da Saxônia, na Alemanha. As suas Memórias de Esquizofrênico são publicadas em 1903 como uma peça de defesa para recuperar os direitos civis perdidos. Ele estava interditado, ele conseguiu, e lidas por Freud em 1911. Embora Freud não fosse um grande participante do trabalho com os psicóticos. Temos as Irmãs Papin, de 1933, que teve grande influência sobre Lacan, e é o professor de Clérambault. E elas mataram, as duas irmãs mataram e fizeram um banho de sangue, matando a patroa e a filha, né? E o Jean Genet, um grande teatrólogo francês, escreveu a peça As Criadas, Le Bonne, inspirado na história das Irmãs Papin. Se a gente tiver tempo, nós vamos dedicar um seminário ao caso de Schreber e um seminário ao caso das Irmãs Papin. Aqui. Esses são os dois casos que eu gostaria de estudar durante esse semestre que nós estamos fazendo frente à questão da esquizofrenia, e isso eu acho muito importante que a gente repita vários seminários para que as pessoas, os psicanalistas lacanianos, não tenham medo de analisar os psicóticos. É muito importante ter, e Lacan dizia que não devemos retroceder ou dar meia volta e deixar o analisando sem a psicanálise, né? Os kleinianos sempre enfrentaram, o Dr. Bion e outros médicos da escola de Melanie Klein enfrentaram a questão da psicose, nós sabemos disso, mas os freudianos ortodoxos são mais ou menos cautelosos e têm um pouco de dificuldade de lidar com os psicóticos, né? Eles têm dificuldade de lidar com os psicóticos, os freudianos ortodoxos. A loucura como outro da razão. O psicótico, nós podemos dizer que o psicótico é desprovido da razão? Não, não podemos dizer. Ele é portador de uma razão não tão poderosa como a de Kant, de um Immanuel Kant, né? A razão pura de Kant. Mas, enfim, há uma razão presente. E nós temos os estudos do Dr. Bion, que mostra que a personalidade pode estar dividida em um lado psicótico e um lado não psicótico.
Nós vamos aprofundar a questão clínica da esquizofrenia no próximo seminário com os fenômenos elementares, né? Uma coisa muito interessante como empuxo a mulher, que eu não vou falar hoje, né? Sobre isso, né? As questões afetivas do psicótico, os delírios, as alucinações, o automatismo mental, quando ele é falado, ele não fala, às vezes ele fala, às vezes não fala. Há momentos que ele é falado pela linguagem, há momentos que ele fala a linguagem. O centro, o outro da super percepção e super razão, concernente aos psicóticos. E aqui nós estamos citando um caso clínico que demonstra a existência da razão no louco. É o caso de Antonin Artaud, grande teatrólogo, autor de muitas peças teatrais, esquizofrênico, e que, controlado pelo Dr. Ferdier em Rodez pelos escritos, ele obviamente dosava os eletrochoques, porque naquela época não havia nada mais a ser feito a não ser os choques elétricos, né? A chamada convulsioterapia, que hoje já voltou. Esses eletrochoques eram dosados de acordo com o nível delirante dos escritos. René Descartes passou 30 dias fechado para decidir a questão do penso logo existo, se ele existia, o que ele pensava, o que ele poderia pensar. Ele entra numa dúvida radical e, obviamente, que é uma espécie de loucura, não deixa de ser uma espécie de loucura, e a loucura, ela nem sempre ela é prejudicial. Em determinadas atividades, ela é útil para o sujeito. Modos de ser da loucura. A verdade do louco é a super-razão infinita. Aí que está um problema que nós vamos ver. O neurótico, ele tem uma razão finita. Ele vai até um certo ponto. O discurso do louco, ele é infinito. O discurso do neurótico é finito. Porque aí nós temos uma questão, que o louco, o psicótico, ele não passou pelo Édipo e pela castração. Já o neurótico passa pelo Édipo, pela castração. Então o Édipo é um elemento importante, né, dessa marcação da estrutura psíquica, vamos dizer, psicótica, que é antes do Édipo que ela acontece, e da estrutura psíquica neurótica que vem depois do Édipo, né? O psicótico tem a sua Spaltung, que é a divisão do eu. Spaltung, a palavra alemã, que significa divisão do eu do sujeito. E como nós já falamos, pode ser entendido por dois lados, o lado psicótico e o lado não psicótico. E os chamados pontos psicóticos da personalidade. Às vezes a gente repete para que a coisa fique bem fixada e se compreenda bem a questão da psicose. A psicanálise abandona as maneiras de ver a loucura. Esse furor nosológico, essa loucura para dar diagnósticos, né, diferenciais. Inclusive a Colette Soler escreveu um livro sobre a querela dos diagnósticos, que me chegou às mãos. Eu vou ler esse livro, eu acho bastante interessante. E esse furor classificatório da psiquiatria, né? E passa a escutar o louco. Sim. O Dr. Bion analisava, o Dr. Bion sem remédio nenhum, porque o primeiro remédio para a psicose surgiu em 1950, foi o Aldol, que até hoje ainda está em uso nas clínicas, né? Então, o Dr. Bion analisava os loucos sem remédio nenhum. E obviamente, tem muita consideração o seu discurso no campo da transferência, né? Então, o louco é capaz de fazer uma transferência com o psicanalista. Isso nós não temos dúvida, e com o psiquiatra. Os mecanismos das estruturas clínicas. É isso que eu queria que ficasse bem firmado. Verwerfung. O verbo em alemão é verwerfen. O passado é verwickte.
Verwerfung é aquilo que foi recusado, que foi rejeitado na estruturação inicial do sujeito. Então, é realmente uma negação forte, uma negatividade poderosa e forte, que está é um mecanismo essencial para a formação da estrutura psicótica, né? Quando eu falo em estrutura psicótica, nós temos que pensar em dois níveis, né? No nível do sintoma, e no nível do sintoma. Nós podemos ter uma pessoa que tem uma estrutura psicótica no nível do sintoma e que vem apresentar o sintoma aos 40 anos de idade. Isso pode ocorrer. Embora nós saibamos que a maior frequência de sintomas psicóticos aparecerem, quer dizer, a partir do sintoma, é na adolescência, a grande parte, mas há casos que rolam aos 40 anos de idade, enfim, saíram do sintoma para o sintoma, né? E essa Verwerfung é um termo alemão, um termo freudiano. Essa recusa, ela é fundamental para a formação da estrutura psicótica. Recusa que nós podemos antecipar. Não há problema em repetir. Antecipar, que é a questão da fala do pai, ou do significante do nome do pai. Não há fala do pai, há uma Verwerfung da fala do pai, e obviamente está aí uma causa da psicose. A Verleugnung, que é o mecanismo, vamos dizer, formador da estrutura perversa. O significante fálico foi denegado, mas ele está lá. Ele foi denegado, a mulher não tem pênis, mas a criança admite que aquele pênis tem que continuar a existir no imaginário dele, no imaginário. Então aí nós temos a palavra Verleugnung quer dizer desmentido em alemão, né? Então é um forte desmentido e que leva à formação da estrutura perversa, sadomasoquismo e outras estruturas que nós temos por aí. A Verdrängung, nós chegamos no nível do neurótico. Verdrängung, vocês podem traduzir recalque. A palavra alemã para o recalque. É o significante primordial foi aceito. O significante do nome do pai foi aceito na estrutura do inconsciente. E foi simbolizado, quer dizer, utilizou o simbólico do nobre Borromeu. Embora nós tenhamos uma aceitação, um recalque, às vezes com problemas, com turbulências, né? E com registros que podem levar à estrutura neurótica, seja a histérica, seja a psicótica, seja a fóbica, né? Modos de ser a loucura. Eu voltei, né? Eu voltei. Lacan faz uma releitura do mecanismo da psicose. A Verwerfung. Como é que rola esta questão da Verwerfung? O verbo é verwerfen, em alemão. Para Lacan é foraclusão. Ele pegou esse termo, que era do direito, quando se perde o tempo para entrar com uma causa no direito francês, forclusion. Então ele utilizou esse termo para substituir o termo alemão, ele traduziu como forclusion e completou mais ainda, a forclusão de um significante primordial, de um significante que é importante para a formação do discurso do mestre, que é o significante S1, né? A forclusão é tida por Lacan como a rejeição de um significante primordial, não aceito no simbólico do Nobre Borromeu RSI. Lacan fala do significante buraco, ou do vazio. Onde estaria o significante do nome do pai? Há um vazio.
e temos a recusa absoluta de um significante primordial, o S1, como significante mestre. E isto vai desestabilizar, aqui nós colocamos S2, S3, SN, uma bolinha, para representar o buraco do significante S1, desse significante primordial fundante da cadeia de significantes. Então a cadeia de significantes vai ficar desestabilizada sem a presença desse significante que ele chamou de significante do nome do Pai. Mecanismos sobre o significante do nome do Pai. Nós temos negações e negações para que esse significante seja recusado. Temos Einbeziehung ins Ich em alemão. Einbeziehung ins Ich pode traduzir como entrada no eu. A entrada do significante no eu. A introdução do significante que sai do reservatório de significantes, que é o grande outro materno, o grande outro paterno, né? Então, a introdução do significante na simbolização do Novo Romeu. Então, é importante, Einbeziehung ins Ich, a entrada no eu. Bejahung primária é a afirmação, é o grande sim, significando a afirmação primordial do significante na estruturação do sujeito. O significante primordial, ele é aceito, tá certo? Desde que Ausstoßung, que é uma força contrária, Ausstoßung aus dem Ich, seria expulsão do eu, rejeição para fora do eu, que é uma força mais poderosa. Então nós temos essa dialética dos processos. E o equilíbrio dessas forças permitirá ou não a recusa de um significante primordial, o nome do Pai. Mas nós podemos pensar na história clínica de um paciente que ele tem a foraclusão do nome do Pai? Podemos. Nós temos dados clínicos que indicam isso. Por exemplo, quando a criança é filho de um Bézère, como dizia Lacan, de um fodedor, não é isso? Em que a mãe e essa criança, esse bebê, não tem contato com a figura do pai, né? Não rola o contato. Segundo, se o pai é identificado, o pai é recusado pela mãe, né? Quem funda o pai é a mãe, dizia Lacan. Sem a fundação da mãe, esse pai não existe. Ele não tem uma existência propriamente dita. Outra coisa, as mulheres solteiras que têm filhos, mas se são preparadas para esta situação, se estão psiquicamente preparadas, não haverá grandes problemas, né? Talvez um parente próximo vai ajudá-la a exercer a questão do complexo de Édipo e do processo castracional, as várias fases do Édipo, né? O equilíbrio, então vejam vocês, mas há situações que nós podemos pensar que há foraclusão do nome do pai. Quando é filho de um fodedor, quando a mãe recusou o pai. Eu tenho uma analisando que tem 16 anos que tem foraclusão do nome do pai, porque a mãe destruiu a possibilidade dele internalizar e recalcar esse significante do nome do pai. Então esses elementos são muito importantes para formar aquilo que nós chamamos de sintoma, o sintoma psicótico. Mas existem suplências, né? Vocês sabem disso, né? Há sujeitos que têm um sintoma psicótico, mas que conseguem viver com suplência. A mãe pode ser uma suplência em algumas situações. Às vezes, quando morre a mãe ou quando tem um problema grave com a mãe, o sujeito passa do sintoma para o sintoma, né? Temos também a literatura, o exemplo de Joyce, né, de James Joyce, que escreveu várias obras, né? Aliás, um grande escritor da literatura irlandesa,
Tem obras importantes que nós já discutimos aqui, que é o Retrato do Artista Quando Jovem, temos Ulisses, de Joyce, e temos Finnegan's Wake, né? E tem as cartas de Joyce também, que são elementos importantes. E ele, através da literatura, a literatura foi uma suplência para ele, que o segurou e não fez com que Joyce delirasse e alucinasse. Uma suplência. Essa suplência pode ser também a arte, a literatura e outras estruturas podem ajudar nessa suplência e o sujeito não entrar em franco delírio e em franca alucinação, que são os dois fenômenos elementares da psicose mais conhecidos e mais lembrados. Mas existem outros. Do próximo seminário nós vamos apresentar pelo menos todos, né? Vamos tentar apresentar todos. Então vejam vocês, a questão da suplência é muito importante. Mas nós podemos, ao receber alguém numa entrevista, pressupor que ali haja não sendo, ele sendo um pré-psicótico, mas que pode até vir a se tornar psicótico na própria análise. E é importante que se diga que esses casos que nós identificamos como portadores de um sintoma psicótico, mas que não tem ainda uma psicose franca, uma sintomática, a psicanálise pode ajudar a prevenir que ele se desencadeie. E os pacientes conseguem reconstruir o seu Édipo, o seu complexo de Édipo, e passar pelos processos castracionais que vão estruturar, obviamente, todo o discurso, tanto do neurótico quanto do psicótico. Eu já disse, o discurso do neurótico é aquele discurso que tem fim. Ele é cortado, ele tem um ponto de basta. Qual é o ponto de basta do neurótico? É o pai. É o significante do nome do pai. É o dizer paterno, né? Que dá um nome de basta. Que dá o ponto de basta, né? Onde ali pode ser pontuado. Porque o bebê na posição, na Lalang, ou na posição esquizoparanoide, nós sabemos que o bebê recebe a linguagem da mãe. Chamamos Lalang, do ponto de vista lacaniano. A mãe transmite conceitos ao bebê. E essa linguagem materna é absoluta. A autoridade é a única autoridade da vida do bebê. E conceitos absolutos. Então, a linguagem que a mãe tem com o bebê, vamos dizer, no período da Lalang, é uma linguagem absoluta que não tem questionamento de nenhuma espécie. E que só pode ser questionada quando a criança entra na posição depressiva, ou ela sai do período da Lalang, e quando o pai entra na jogada, entra um outro. Aí nós sabemos que a linguagem pode se triangular entre a mãe, o bebê e o pai. Uma triangulação linguística, né? Então, essa linguagem absoluta, com a triangulação linguística, essa linguagem absoluta desaparece. Esses conceitos absolutos desaparecem. Quantas vezes, para dialogar com alguém sobre um dado tema, nós temos que repetir várias vezes. Para um bebê que escuta a mãe na Lalang, tudo que ela falou está correto, está certo, porque ele está na primeira fase da estruturação, da constituição do seu sujeito. E essa fase pode se eternizar ou não, o período lalanguístico, né? Lalanguístico. A aproximação do vazio ao invés do significante. Ausstoßung aus dem Ich. Expulsão para fora do sujeito. Essa é uma força muito poderosa. Muito poderosa. No caso do fenômeno acima, não ocorre o registro de um significante primordial S1. Ocorre então a Verwerfung, recusa.
e o significante fundamental não é registrado, ficando fora da estrutura do inconsciente do sujeito em forma de um real Borromeu. O que é recusado no simbólico pode voltar no real em forma de delírio e de alucinação. Este é um aforismo lacaniano a respeito da questão da psicose, do mecanismo da psicose. O nome do pai é o ponto de basta. Interessante, né? Aqui nós temos o grafo do desejo de Lacan. Nós temos o primeiro andar embaixo, o segundo, onde nós temos o SA, o A. Temos o significante de cá e a voz, a linha do significante e a linha da voz, que coincidem, né? Então começa o discurso do sujeito em SA. Em SA começa o discurso do sujeito. Em A, veja aqui nós temos o grafo do desejo de Lacan, né? Aqui nós temos a linha de significantes e temos a linha da voz, né? Então aqui é o primeiro significante dessa fala, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, aqui é o último, né? No neurótico, aqui nós temos o ponto de basta. O analista, ou ele mesmo se pontua na vida cotidiana, ou se for no divã, o analista aqui nesse ponto de basta, ele retorna, né? E, aliás, ele retorna para uma pontuação retroativa, né? Já no caso do psicótico, isso é infinito. Não temos esse ponto de basta, né? Então a linha dos significantes no psicótico é uma coisa que vai ao infinito. E às vezes, a grande parte das vezes, não é ele quem fala. Ele é falado pela linguagem. Ele é falado pela cadeia de significantes. Mas há momentos que ele também fala. O sujeito da razão do psicótico que fala também, que é um grande aliado do psicanalista dentro do processo analítico. Então o nome do pai é o ponto de basta para um discurso que seria infinito e de conceitos enrijecidos, que são os conceitos que vêm do período esquizoparanoide ou da Lalang. Agora nós podemos lembrar que a posição esquizoparanoide de Melanie Klein, recordando, faz de alguma forma, tem uma atuação, eu diria, de reforçar a floracusão do nome do pai. Melanie Klein chega-se a falar kleinianamente no bebê psicótico, que o bebê nos 4 primeiros meses de vida ele tem alucinações, tem delírios, tem o medo da morte, uma pulsão de morte poderosa, né? Então, se isso não for bem perpassado, por isso que nós recomendamos, François Doutor recomenda, e nós recomendamos que a mãe dialogue com o seu bebê, bastante, né? Porque o bebê, quando chora, ele não chora só pelo... Eu tenho um paciente que tem um menino, um bebê de 70 dias, né? E a mãe estava fazendo análise comigo, parou para o parto, né? Mas o bebê chora de 3 em 3 horas, é claro, para mamar. Mas há momentos que o bebê chora e não são gases, não é dor, não é cólica intestinal, não é cocô nem urina. O bebê chora por outros motivos, que são as fantasias, as alucinações, os delírios, a fantasia do seio monstruoso que o ataca, do seio que o ataca, a fantasia da mãe má que o ataca, não é isso? Então, por isso que o diálogo com o bebê é fundamental. Nos compêndios de François Doutor sobre a criação, a educação, a relação da mãe com o bebê, ela deve dialogar com ele como se dialogasse com um adulto, tá certo? Para resolver essas questões, num processo que eu já falei de identificação projetiva. A mãe recebe esses objetos maus do bebê
e ela os devolve bonificados, num processo que os kleinianos chamam de reverie da maternagem, né? Reverie tem a ver com a palavra rêve, sonho, né? Reverie da maternagem. E ela devolve esses objetos bonificados e vai, obviamente, reduzindo o potencial esquizofrenógeno da posição esquizoparanoide. O potencial psicotigênico, né, da posição esquizoparanoide, que, obviamente, se deixado, não trabalhado, pode somar com a foraclusão do nome do pai em algumas situações para a formação de uma psicose. A Melanie Klein, ela quer transferir, quando ela cria a posição esquizoparanoide, a posição depressiva, PDS, seta bilateral dos dois lados de Bion, ela quer transferir também para a mãe a responsabilidade do aparecimento de uma psicose na infância ou na vida futura do bebê. E eu tenho visto bebês cujas mães dialogam com seus filhos no período da Lalang ou da posição esquizoparanoide, que tem apresentado um desenvolvimento fantástico ao longo da vida posterior. Um grande desenvolvimento. O nome do pai é o ponto de basta para um discurso que seria infinito e conceitos enrijecidos, né? No psicótico é um discurso que não para nunca, né? É um discurso que fala independente dele, né? E para ele aprender, se os remédios resolverem, muito bem, mas se não resolverem, o analista deve ensiná-lo que aquelas falas vêm dele mesmo, vêm do seu inconsciente, e que elas não vêm de fora, que elas vêm de dentro, né? Porque o real, ali onde o real se instalou, né? E formam os delírios e as alucinações. O inconsciente é estruturado como uma linguagem, mas deve ter ponto de basta, pela passagem do Édipo e da castração. Então o Édipo e a castração é que gera o significante do nome do pai, que é o ponto de basta para o sujeito, e ele entra na linguagem neurótica, né? Que tem o início, meio e fim, né? Há um ponto de basta na linguagem do neurótico, né? Já do psicótico, não. Agora, se ele está numa posição de Santom, ainda não tem a máquina alucinatória delirante funcionando, ele pode, com certeza, ter aí um ponto de basta, às vezes razoável, enfim, de acordo com as suplências que ele tem. A mãe pode ser uma suplência, de alguma forma, para o filho, ou a filha, embora a mãe também pode ser a causa de uma esquizofrenia, né? O significante só tem sentido para outro significante. Isso é um aforismo lacaniano. Ele abandona o sentido, né, de Ferdinand de Saussure, S minúsculo, S maiúsculo, S minúsculo é o significante, S minúsculo é o significado, S maiúsculo é o significante, ele abandona isso. E um significante só tem sentido para outro significante. Nós sabemos que cada significante é uma metáfora. E a cadeia de significantes forma a metonímia, né? Forma a metonímia. Se houver um significante vazio, especialmente o significante mestre, temos as condições para a psicose. Um significante vazio, que é o significante mestre, o S1, obviamente que esse significante vai condicionar o aparecimento da estrutura psicótica no inconsciente, né? Que não vamos ver como patologia, mas é um mecanismo de defesa. A estrutura, o delírio e a alucinação é um mecanismo de defesa do sujeito psicótico. É a maneira com que ele se encontrou de se equilibrar. O delírio e a alucinação é um ponto de equilíbrio dele. Porque ele não suportaria se ele não delirasse ou não alucinasse.
Então não vamos ver como um adoecimento, como doença, mas vamos estudar a psicose do ponto de vista fenomenológico, uma fenomenologia, né? E nós sabemos que todo sujeito humano tem um núcleo psicótico. E nós mesmos, no nosso dia a dia, estamos a todo momento tentando andar na estrada da neurose. Mas pontos psicóticos nos afetam. Eu acho que ninguém pode negar que esse controle social da palavra, o controle social da palavra, que nós temos principalmente na sociedade contemporânea, é muito forte, especialmente no Brasil hoje. O sujeito ele tem que sair das rotas psicóticas que lhe ocorrem frequentemente. Isso nós percebemos no nosso próprio ser, em que a gente gostaria de dizer certas coisas e não diz, e desfaz aquilo, pensa. Eu sempre falo para os meus analisandos, olha, pensar primeiro, depois escolher o que pensou para dizer, e escolher o que não vai ser dito, e finalmente dizer, não é? Há muitos pacientes que falam, adoro a sinceridade. A sinceridade é a coisa mais louca que existe na personalidade humana. Principalmente para casais. Quando uma mulher, a mulher e o homem resolvem dizer as sinceridades para o outro, né? Destrói o casamento, né? Porque nós não podemos fazer, a sinceridade é fazer do outro a nossa lixeira, mutuamente. Então é necessário pensar, depois escolher o que falar e depois falar, né? Para... só com psicanalista, né? Então isso só se aprende com o psicanalista. A sinceridade é um objeto extremamente perigoso, um mecanismo bem perigoso de fazer projeções no sujeito do outro e vice-versa, né? E é uma maneira, obviamente, de acabar um casamento, né? Porque na sinceridade estão as loucuras de cada um. Os pontos psicóticos estão ali se expressando. É uma verdade para o sujeito? Pode ser. Mas para o outro não é uma verdade. É um incômodo. Não há psicose sem Édipo, né? Isso é importante que nós devemos dizer. Que a psicose ela é pré-edipiana. Ela é antes do Édipo, com todos os seus elementos, né, que vocês já sabem, né? O Édipo em que nós temos o bebê como o falo da mãe, né? Aquela relação poderosa, né? E depois nós temos a fase do pai, eu tenho algo a oferecer, ele oferece. E, finalmente, ele tem o falo simbólico para oferecer para a criança, né? Então, ele tira a mãe do mundo da rigidez da linguagem, da realidade absoluta, e põe o bebê, ele tira o bebê dessa realidade absoluta da mãe. Porque a mãe tem que ser absoluta, nós não estamos criticando a mãe. Ela tem que ser, porque o bebê só sobrevive com esse absoluto dela. Agora, o meu paciente com 70 dias quer colocar o bebê no quarto dele, tem dificuldade. Põe o bebê, ele chora, a mãe não tem que voltar para cá, dormir numa caminha ao lado. E o bebê, e a cena primária é altamente perturbadora para o bebê. Assistir à vida sexual dos pais não podem. E eles não podem fazer com que o bebê domine a vida sexual deles, ela passe a não existir, que aí o casal se desmorona, né? O casal desmorona. Então, numa sessão com ele, eu orientei que cabe a ele, nesse momento, não deixa de ser uma castração da mãe, né? Dizer que o bebê dormirá no quarto dele. É quando o pai castra a mãe
para que o casamento continue normalmente como elemento importante para aquela família, né? Então não há psicose sem Édipo. No período da Lalang, o outro materno é uma espécie de produtor de conceitos absolutos e imutáveis, antecedentes do sintoma psicótico. O nome do pai, no contexto do Édipo, da castração, da privação e da frustração também, ele permite a metaforização do discurso. E o ponto de basta acontece, não é? O ponto de basta acontece. Começa aqui o discurso, aqui termina, e aqui retorna ao primeiro ponto do discurso, e aí o sujeito faz a sua interpretação consciente ou inconsciente. Já na psicose a coisa anda para o infinito, né? Na estrutura psicótica, ou no sintoma psicótico. O nome do pai, no contexto do Édipo e castração, ele permite a metaforização do discurso. Agora, o discurso do psicótico tende a ser rígido, né? Ele não tem muita plasticidade. Embora com as suplências, ele pode adquirir uma estabilização. O psicanalista pode ser, na transferência com o psicanalista, ele pode estabilizar esse discurso alucinatório, delirante, e ele pode apresentar junto do analista um fenômeno positivo. Nós chamamos de estabilização, que a gente já utilizou muito a respeito dos quadros psicóticos. Na neurose, o sujeito fala a linguagem, né? Na psicose, o sujeito é falado pela linguagem, no automatismo mental. E há uma ausência de ponto de basta. Mas devemos admitir que o psicótico também tem linguagem, com ponto de basta, na parte não psicótica da personalidade dele, né? O psicótico não tem uma personalidade toda psicótica, salvo em casos de extrema gravidade. Extrema gravidade, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente, que há uma parte psicótica da personalidade, uma parte não psicótica da personalidade. Eu uso a palavra personalidade para me referir a bio, aos kleinianos, né? Os kleinianos sempre falam disso. Conexão entre foraclusão e estrutura psicótica, porque eu estou repetindo porque isso é um elemento importante. No próximo seminário nós vamos falar de fenômenos elementares da psicose. Relembremos a teoria lacaniana do Noble Romeu, real, simbólico e imaginário, que no início do trabalho de Lacan era simbólico, imaginário, real. Sim. A foraclusão de um significante primordial, o significante do nome do pai, faz a causalidade para a estrutura psicótica. Já falamos, estamos reafirmando algo que é do nosso conhecimento. Não esquecer a suplência é importante. Por que alguém tem um sintoma psicótico e vai ter o surto aos 40 anos de idade? Talvez a mãe ajudou ele a ir até os 40 sem um surto, né? Outra pessoa ajudou, houve um acontecimento muito traumático e nesse momento ele delira e alucina, né? O significante do nome do pai é foracluído, recusado, verworfen, né, em alemão, e remetido para fora do campo simbólico e pode voltar no real como fenômenos elementares da psicose, que é a alucinação e o delírio, os fenômenos mais conhecidos. Embora a gente, no nosso seminário próximo, nós vamos falar sobre os humores, os afetos, o delírio, a alucinação, os mecanismos, né? A alucinação, essa linguagem rija, né? A sensação de que vem de fora as vozes que
se falam, vamos falar da alucinação corporal, da alucinação olfativa, né? O empuxo à mulher, né? No caso de Schreber, ele se transforma na concubina de Deus, né? E parece que os psicóticos têm uma tendência a um empuxo à mulher ou um empuxo ao feminino. Pode ser também. Lacan chamou de empuxo à mulher. Mas eu acho que talvez seja o empuxo ao feminino. Porque volta para o mundo materno, né? Que nós tanto resolvemos destacar a importância do mundo materno na posição esquizoparanoide no período da Lalande, né? Então, o empuxo à mulher é outro fenômeno que nós vamos estudar. O gozo, né? O gozo infinito, né? Do psicótico, né? Porque ele tem o gozo dele realmente é incalculável. Então, vejam vocês, no próximo seminário nós vamos falar de fenômenos elementares. O significante nome do pai for incluído. A estrutura pré-psicótica, symptôme, nós já falamos isso, pode ser desencadeada em psicose e virar sintoma. Permanece como um vazio ou significante buraco. O lugar do significante buraco é o campo do real. O real é o sujeito, é o lugar borromeano, não Borromeu, onde o significado não é construído. Nós só podemos acessar o real através do simbólico, não tem outra maneira de nós acessarmos o real, porque o real é aquilo que não tem sentido, cujo sentido nós não damos conta de encontrar. E mesmo os fenômenos elementares da psicose são complexos, e nós vamos estudar todos com muito carinho, com muita cautela, porque isso tudo é importante na análise do psicótico. Um paciente meu que é psicótico, tomando medicamentos, ele começou a ver pessoas que estavam perseguindo-o, né? Aí eu interpretei para ele que não era ninguém perseguindo, que era um elemento da própria mente dele, e ele melhorou, sem aumentar as doses dos medicamentos, né? A gente fez várias sessões em que o assunto foi abordado, né? De se sentir perseguido por terroristas, né? O discurso do psicótico, ele não vem do nada. Nós sabemos, o próprio Lacan, na sua tese de doutorado, ele diz que vem da personalidade, vem do vivido pelo sujeito, né? Não vem do nada, né? Nós sabemos que hoje as redes sociais, a mídia está muito difundida. É claro que muita coisa poderá também vir da mídia para alimentar as alucinações e os delírios do paciente psicótico, né? A conclusão no sintoma e no symptôme. Nós queremos que isso fique bem firmado, para que ao exercer a clínica do psicótico se saiba bastante, se saiba como as coisas andam. O sintoma psicótico é uma estrutura foraclusiva historicamente disponível para o analista. Pela história familiar, ele pode perceber alguma coisa, né? Mesmo que ele não tenha o sintoma perceptível, o sintoma psicótico perceptível, ele já pode perceber e aí fazer uma intervenção para que essa psicose esse sintoma psicótico não vire sintoma psicótico, né? Uma psicanálise preventiva, isso é possível. Eu já vi pacientes que conseguiram construir o nome do pai na psicanálise, né? E sonharam, obviamente, com esta triangulação pai, mãe e filho durante a sua psicanálise. A psicose da estrutura foraclusiva, sintoma, pode ser prevenida de acordo com a visão estruturalista da psicanálise lacaniana. O sintoma presente no paciente pode ser evitada a sua transformação em sintoma pela psicanálise, quando o analista exerce a função no nome do pai.
Como a função desaparece do sujeito? O pai é não dito pelo desejo da mãe. Sim. O pai é um não dito pelo desejo da mãe. A mãe detona, não é isso? A mãe destrói. A mãe não nomeia. Esse pai não consegue entrar nesse circuito mãe e filho, mãe e filha. Ele não consegue se não for autorizado pela mãe. O desejo da mãe não é substituído pelo significante do nome do pai. Claro, ali onde está o desejo da mãe, nas fórmulas matemáticas de Lacan, você coloca o nome do pai no lugar, né? Isso ocorre na evolução do próprio sujeito. Permanece a relação incestuosa e inconsciente da criança com a mãe e vice-versa, né? Aquela relação dura que muitos pais têm ciúmes durante o período da Lalang, o período da posição esquizoparanoide. Há pais que ficam profundamente enciumados porque eles ficam isolados, principalmente porque o pai não fala com o bebê, só a mãe, pela Lalang, né? A imagem nem tanto, porque o bebê não tem a imagem da mãe quando nasce, porque a retina não está acostumada ainda com a luz solar, né? Ele tem a mãe pelo desejo, pelo tato e pelo cheiro, né? O pai não dá conta de trabalhar a posição esquizoparanoide do bebê. Isso, ele só consegue dialogar com o bebê a partir dos 5, 6 meses de idade. Aí sim o pai vai formar uma triangulação edipiana a partir da posição depressiva, né? Então permanece a relação incestuosa e inconsciente da criança com a mãe e vice-versa. A impossibilidade de nomear um bezer, né? Como a mãe vai nomear um bezer? Aquele fodedor de uma noite e desapareceu no mundo. Não tem como nomear. Isso gera problemas bastante importantes que podem ser abordados pela psicanálise, né? E o pai monstro sagrado autoritário, como é o pai de Daniel Paul Schreber, né? Que era um médico ortopédico e que fazia equipamentos para amarrar as mãos e os pés dos filhos para que eles não pudessem praticar a masturbação à noite. Então, a família Schreber, muito conhecida na Alemanha, era muito conhecida, não sei se continua, por ter fundado os jardins da infância e muitas coisas ligadas à educação. Uma família muito influente. Schreber era presidente do Supremo Tribunal do Reino da Saxônia, nomeado pelo rei para presidir aquele tribunal. E ele entra em franco delírio e alucinação um mês depois de estar ocupando aquela função. Os superpoderes da mãe na Lalang. Alguém apresentou um dito de Lacan no grupo. A linguagem é uma elucubração do saber sobre a Lalang. Sim, a linguagem é alguma coisa que vem depois da Lalang, né? A permanência da Lalang perpetua os superpoderes linguísticos da mãe. No inconsciente, perpetua os superpoderes linguísticos da mãe. Aquela que tem a única definição válida. E a metáfora do nome do pai não vem. E o ponto de basta também não vem. Surgindo o delírio e a alucinação, e essa linguagem, esse mecanismo de defesa, o delírio, a alucinação e outros fenômenos elementares se perpetuam infinitamente, né? Infinitamente. Lacan fala: a aparição de uma nova estrutura nas relações entre os significantes de base, a criação de um novo termo na ordem do significante, tem um caráter devastador. Talvez ele, quando fala caráter devastador, ele está se referindo a esse significante do nome do pai que é foracluído, que vira um buraco. Isso não é um problema nosso, não temos a obrigação de nos interessar
pela aparição de um significante, pois é um fenômeno que jamais encontramos pessoalmente. Em compensação, lidamos com sujeitos que vemos claramente a evidência, algo que se desenrola ao nível da relação edípica, um núcleo irredutível. Claro, ele está manifestando aqui a importância do complexo de Édipo, a partir da análise de Freud, das teorizações de Freud. Lacan, no seu livro As Formações do Inconsciente, valoriza o Édipo e a castração como sendo o complexo, a estrutura central do sujeito na psicanálise, né? A questão suplementar que os convido a que se coloquem é esta. Não é concebível nos sujeitos imediatamente acessíveis que os psicóticos são considerar as consequências da falta essencial de um significante? Ele pergunta, né? Considerar as consequências da falta essencial de um significante. E é sobre essa falta que a gente vem falando desde o início da nossa fala nesse seminário. Uma neurose sem Édipo, isso não existe. Tem que ter Édipo para ter neurose. Histeria, fobia, a neurose obsessiva ou outras neuroses existenciais mais difusas, né? Então, uma neurose sem Édipo não existe. Levantou-se essa questão, mas não é verdadeira. Numa psicose, não existe. Alguém levantou que poderia existir sem Édipo. Eu não vi nenhum autor que tenha escrito isso. Numa psicose, admitimos perfeitamente que alguma coisa não funcionou na psicose. Não se completou no Édipo, essencialmente. Não chegou ao Édipo. Não chegou à castração. E não tem o ponto de basta. Aquela linguagem dispara falar. Certo analista teve de estudar em vivo um caso de paranoia. Paranoia, vamos entender como esquizofrenia, né? Porque na própria tese de Lacan ele chama a esquizofrenia de paranoia. Na Alemanha, no século XIX, a psiquiatria classificava 99% dos doentes como paranoicos. Certo analista teve de estudar em vivo um caso de paranoia, homólogo em determinados aspectos, bem próximas das que lhes digo. Só que manifestamente ele se enrola. Ele está falando de Freud, lendo as memórias de um doente dos nervos. Ele se enrola porque não pode formulá-las como propõe a vocês de fazerem. Quer dizer que ele não tinha a teoria do significante mestre, do significante fundamental, do significante do nome do pai. Freud não tinha isso, né? E ele se preocupou muito com a homossexualidade em Schreber. E não se tratava de uma homossexualidade, mas de um empuxo à mulher, né? Especialmente porque ele procurou uma saída muito grande, ser a concubina de Deus. Para como seria bom ser mulher e ser penetrado por Deus, ser a concubina de Deus e produzir a nova raça pura alemã. Ele teve uma coisa altíssima, de grande relevância, né? Pode-se falar da aproximação de um buraco? Pergunta Lacan. Por que não? Não há nada mais perigoso que a aproximação de um vazio. A estrutura psicótica, né? Eu queria ler aqui um verso, a primeira elegia de Rainer Maria Rilke, um poeta de formação alemã, mas da República Tcheca, né? Primeira elegia, o início. Quem, se eu gritasse, entre as legiões dos anjos me ouviria? E mesmo que um deles me tomasse inesperadamente em seu coração, aniquilar-me-ia sua existência demasiadamente forte. Pois que é o belo, senão o grau do terrível que ainda suportamos, e que admiramos porque impassível desdenha destruir-nos. Todo anjo é terrível. Rilke,
da obra Elegias de Duino. Obrigado.